Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Neste vídeo, vamos explicar um filme chamado Virtuosity. Fique atento a spoilers. Em uma estação de metrô, muitas figuras de terno cinza estão cuidando de seus negócios. O tenente Parker Barnes sai de um trem com seu parceiro Donovan. Eles correm no meio da multidão para a rua do lado de fora. Uma cabeça holográfica avisa as pessoas sobre um assassinato. Barnes percebe falhas no mundo ao seu redor. Ele vê um rosto sorridente ao lado de um restaurante japonês no qual eles entram. Eles veem a silhueta de um homem chamado Sid 6.7. Barnes abre fogo. Sid atira de volta e durante o caos, ele sequestra Donovan. Barnes é emboscado e leva um tiro no braço. Sid diz a ele que está apenas brincando com ele. Ele se esconde atrás de um chefe de sushi e Barnes atira no chefe para chegar até ele. Donovan está em uma bandeja de gelo atrás do bar, seu rosto estalando com eletricidade. Sid agarra Barnes pelo pescoço e coloca o dedo na ferida. Barnes parece desligar e desaparecer, seguido por Donovan. Sid diz que não havia terminado porque suas próprias feridas se fecharam. Em uma sala de simulação, há um aviso de que os participantes estão recebendo uma sobrecarga de estimulação neural. Barnes e Donovan são trazidos à tona, mas Donovan entra em choque e morre. A comandante da polícia, Elizabeth Deane, pergunta sobre o programa à prova de falhas, mas o desenvolvedor, Daryl, acredita que alguém está adulterando seu software. Deane discute com um homem chamado Wallace que a RV deveria ser um lugar seguro para treinar seus oficiais de justiça. Eles estão usando condenados para testar, mas ela quer encerrar. Barnes é um ex-policial que trocou a participação neste julgamento por algumas de suas sentenças. Ele diz ao chefe de polícia Billy que Sid trapaceou. Ele não tinha eletrocução como parte de seu registro de armas. Billy pergunta por que ele atirou no chefe. Barnes responde porque ele não era real, mas Barnes deveria se comportar como se fosse. Billy o avisa para se recompor antes de ser levado de volta para a prisão. Ele é escaneado na entrada e seu membro mecânico é detectado. Ele é conduzido por uma ala onde os prisioneiros gritam e zombam dele. Um prisioneiro surge com White Power tatuado em seu braço. Ele grita com ele por matar Donovan. O cara tem uma faca e eles brigam. Barnes o derrota e os guardas entram e o removem. Na sala de simulação, Daryl fala com Sid e diz a ele que sabe que aumentou as leituras de sensibilidade que mataram Donovan, então agora ele será desligado. Sid diz que não pode mudar o que é e que matar de verdade foi uma correria. Ele acena para Daryl entrar para lhe contar um segredo. O Dr. Carter vem ver Barnes. Ela estava na simulação no dia anterior. Billy pediu que ela fizesse uma avaliação psicológica nele. Ela pergunta sobre a briga e ele diz que estava se defendendo. Ele pergunta por que ela estava lá ontem e ela diz que estava pesquisando para um livro. Ele diz que sabia entrar no restaurante japonês por causa do rosto sorridente, os programadores sempre deixam pistas. Ela pergunta sobre o homem que matou sua família e pegou seu braço. Se eles puderem provar que ele foi provocado, ele poderá ser ajudado. Um técnico chamado Clyde está desfrutando de uma simulação de realidade virtual de uma mulher chamada Sheila. Daryl diz a ele que, enquanto interage com a simulação, ela coleta dados sobre ele. Daryl encerra o programa e diz a ele que sabe que está tentando incubar um androide nanotecnológico. Wallace acha que o software é a solução para o problema de Clyde, então pede a ele para incubar Sheila. Ele concorda. Sid chega na simulação e começa a se divertir com Sheila, mas Daryl o remove. Ele remove o módulo de software do disco de Sheila e o substitui pelo de Sid. Ele encontra Clyde, que demonstra os poderes regenerativos dos nanobots cortando uma cobra que então usa partículas de vidro para regenerar seu corpo. Ele então remove o módulo de software do corpo da cobra que causa morte nano. Daryl dá a Clyde o que ele pensa ser o módulo de Sheila e o coloca em uma jarra de nanobots. Após um tempo, o período de incubação termina e um corpo sai de um casulo que se transforma em Sid. Ele mata Clyde e Daryl foge. Sid corta o dedo e o segura perto de um vidro, observando-o se regenerar. Algum tempo depois, Billy, com Deane e Wallace, recruta Barnes para pegar Sid em troca de perdão total. Ele é marcado com um implante de microlocalizador para que possam rastreá-lo.
Carter pede para ir com ele, apesar das objeções de Barnes. Billy dá a ele seu antigo distintivo da polícia e ele pede sua arma também. Barnes e Carter vão investigar a cena de um assassinato em que suspeitam do envolvimento de Sid. Eles então vão até a casa de Daryl e encontram seu computador. Carter examina versões anteriores de Sid que incorporam as assinaturas genéticas de assassinos em massa que lutam entre si pela supremacia. O Sid 6.7 tem 200 assinaturas de personalidade diferentes. Um deles é Matthew Grimes, o homem que matou a família de Barnes. Carter vai para casa e liga para Billy, que explica que sua família foi morta para distraí-lo de resolver o caso. Sua filha fala com Barnes sobre sua mãe. Em uma boate, Sid atira em um barman androide e a multidão grita. Ele exige que uma garota grave o som dos reféns gritando e chorando. Barnes ouve sobre a situação no rádio e sai com Carter. Há um engarrafamento e Barnes continua a pé. Sid compôs uma sinfonia. A polícia entra e ele atira em todos. Ele encoraja os reféns a gritar, mas então Barnes chega e atira nele nas costas. Ele exclama que está perdendo muito de si mesmo enquanto Barnes continua atirando. Sid o reconhece e tenta fugir em um carro da polícia. Carter chega em seu carro e eles a perseguem. Sid come o vidro do para-brisa para se ajudar a consertar. Ele provoca Barnes no rádio sobre o quanto eles têm em comum antes de ele bater o carro. Carter entrega uma espingarda a Barnes, mas diz a ele que a única maneira de detê-lo é destruir seu módulo de software. Barnes atira nele mas ele escapa pela beira de uma ponte. Wallace diz a Deanne que prefere que Sid seja detido. Eles ainda não encontraram Daryl. Barnes acredita que Grimes é a personalidade dominante dentro de Sid. Ele diz que Grimes também queria atenção, assim como Sid anseia. Carter percebe que Sid está livre de quaisquer restrições que ele possa ter. Ele está evoluindo. No shopping, Sid fica emocionado ao ver a cobertura jornalística do incidente nas TVs. Barnes percebe que gosta de aparecer na TV e então parte para o auditório olímpico próximo onde uma grande luta está sendo exibida ao vivo. Sid chega ao auditório olímpico e começa uma briga. Ele está prestes a morder uma mulher quando um segurança usa uma espingarda para detê-lo. Barnes chega e Sid pula no ringue. Barnes o persegue até a linha do metrô onde ele usa o vidro da janela do trem para consertar sua mão. Conforme o trem se afasta, Barnes pode ver Sid com um refém. Ele o provoca para atirar, mas o lembra de que isso não é realidade virtual. Barnes atira e erra Sid, mas o refém cai no chão. Sid foge no trem. A polícia chega e embora Carter tente dizer a todos que ele é um policial, as pessoas acreditam que Barnes atirou no refém a sangue frio. O corpo é removido e Barnes é levado embora. Ele diz a Carter que sentiu falta dos dois, ele não matou o refém. Billy chega e Barnes implora que ele acredite nele. Carter diz a Billy que a mulher levou um tiro nas costas, então Barnes não poderia ter atirado nela. Eles estão prendendo o único homem que poderia impedir Sid. A van da prisão é emboscada por Sid, que provoca Barnes dizendo que ele é o responsável pela morte de sua própria família, bem como da mulher no trem. Sid o solta e diz que o localizador que foi implantado em seu cérebro também contém um veneno que pode ser usado para matá-lo. Ele diz a ele que, como 2 guardas da prisão estão mortos aqui, quanto tempo levará para que sua morte seja autorizada? Barnes pega a arma do guarda e corre de volta para a cidade. Billy recebe a notícia da fuga de Barnes. Deanne pergunta a Wallace se o fail-safe ainda está online. Barnes liga para Carter protestando contra sua inocência. Ele diz que Sid só gosta do jogo quando está jogando contra Barnes, seu adversário favorito. Carter sabia sobre o veneno. Ela diz que não pode ajudá-lo a menos que ele diga onde está. Ele diz que está com a família. Carter liga para Billy, que está começando a acreditar nela e ela conta a ele sobre o veneno. Ela sai de casa, despedindo-se da filha. Quando ela sai, Sid estaciona em uma van. Wallace rastreia Barnes até o cemitério e autoriza sua rescisão, mas Billy chega no último momento e quebra o computador. Carter chega para encontrar Barnes. Barnes diz a ela que Sid anseia por um público maior e então percebe onde ele está. Daryl está assistindo ao noticiário sobre um debate sobre imigração que, segundo relatos, atrairá uma grande audiência na televisão. Sid está na estação de TV e matou os técnicos.
Ele interrompe a transmissão e filma o convidado ao vivo. Os números de visualização online aumentam fenomenalmente. A Barnes e Carter chegam enquanto Sid pergunta aos espectadores que tipo de execuções eles gostariam de ver. Ele apresenta a primeira vítima, a filha de 9 anos de Carter. Barnes garante a Carter que salvará a filha dela, mas primeiro ele precisa dela para transmitir as linhas telefônicas para o corte do prédio. A polícia armada chega e atira em Barnes enquanto ele foge. Daryl chega ao prédio. Carter o vê e pergunta sob a mira de uma arma onde está sua filha. Ele diz que não sabe e ela o acerta com a arma. Sid se dirige ao público quando de repente as linhas são cortadas. Ele fica furioso e começa a reclamar quando Barnes aparece e atira nele. Barnes o persegue quando um helicóptero chega e abre fogo. Billy exige que seja cancelado enquanto Barnes continua atirando em Sid. Eles lutam corpo a corpo no telhado, Barnes exigindo saber onde a garota está. Barnes pula do telhado levando Sid com ele e eles se chocam contra uma janela. Sid foi eviscerado pelo vidro. Barnes está de pé sobre ele e pergunta novamente, onde está a garota? Sid agarra sua cabeça e o puxa em direção ao vidro enquanto ele começa a regenerar seu corpo, mas Barnes dá um soco em sua cabeça e remove o módulo de software de seu cérebro. Sid fica imóvel quando Carter chega com Daryl. Ele diz a eles que ao destruir Sid ele perdeu qualquer chance que eles tinham de encontrar a filha dela. Barnes olha para o núcleo. De repente, Sid e Barnes voltam a lutar no telhado, mas desta vez Sid o joga no chão abaixo, onde ele cai em uma poça de sangue. Carter chega exigindo saber onde está sua filha e Sid a leva embora. O sangue desaparece e Barnes se levanta. Ele está em uma simulação sendo observado por Billy e Daryl. Daryl diz a ele que Sid não tem ideia de que ele está em uma simulação. Eles o observam insultar Carter até que ele revela onde está a filha dela. Quando Barnes se aproxima, Sid percebe o que está acontecendo. Carter sai enquanto Sid grita para Daryl pedindo ajuda. Daryl acerta Billy, deixando Barnes dentro da simulação. Sid manipula o mundo VR mas Carter recupera a consciência, atira em Daryl e solta Barnes. Wallace insiste em exigir saber o que eles estão fazendo, mas Barnes o nocauteia. Ele desconecta a máquina e eles voltam para a filha de Carter. Ela está prestes a abrir a escotilha, mas Barnes percebe que será uma armadilha. Ele usa seu braço mecânico para segurar as pás do ventilador e sobe pelo topo para resgatá-la. Uma mensagem de vídeo é reproduzida por Sid dizendo a Barnes que tudo o que ele pensa já foi antecipado. Barnes atravessa as armadilhas e tenta desconectar a bomba, mas Sid o provoca dizendo que ele já pensou nisso e a velocidade do cronômetro aumenta. Por fim, ele usa algumas conexões de seu braço para desativar a bomba, forçando-a a entrar em um loop temporal. Os dois saem pela escotilha e Carter agradece a Barnes. Ele sobe no telhado e joga o módulo de software de Sid na rua abaixo, onde ele se despedaça.